Imagina um assassino que vem de uma tribo sombria. Agora multiplica isso por 5. Agora junta com o rei surtando, liberando os cães do inferno, liderados por uma criatura que lançou um homem gigante no topo de uma torre com um socão. É isso mesmo. Hoje você vai ver Gantz lutando contra assassinos implacáveis, Griffith caído, Charlotte no meio do caos, o nascimento da verdadeira desgraça, o Yield. Se prepara, porque esse vídeo tá mais pesado que a espada do Gantz. Vamos nessa! Quando o rei percebeu que seus soldados comuns não conseguiriam conter Gantz, ele ordenou que chamassem os Bakirakas. Nem mesmo os guardas sabiam muito sobre aquelas criaturas. O que sabiam era apenas rumores. Os Bakirakas vinham de uma tribo misteriosa, onde assassinato era rotina e o treinamento para matar era ensinado desde o nascimento. Os 5 enviados não eram qualquer um, eram os mais perigosos entre os Bakirakas. Dizia-se que eles eram capazes de eliminar 100 monges sem sequer portar uma arma. Enviá-los era mais assustador do que encarar um exército de 10.000 homens. Além disso, a religião macabra que eles seguiam começava a se espalhar por Midland. O rei foi pessoalmente até eles e, com raiva no olhar, ordenou: matem todos que raptaram minha filha, mas em especial quero a cabeça de Griffith, mesmo que isso custe a vida de vocês. O falcão deve cair e minha filha deve voltar. Se algo acontecer com ela, eu marcharei com o exército de toda Midland e varrerei sua raça inteira da face da terra. Um dos Bakirakas apenas sorriu. O rei gritou mais uma vez: vão, tragam Charlotte de volta e a cabeça de Griffith num prato. A cena muda. Estamos em um antigo mausoléu destruído. Os rastros da fúria de Gantz estavam por toda parte. Cada soldado que cruzou seu caminho foi dizimado. Eles caminhavam pelo local, parando por um momento para respirar. Judou, atento, comenta: que estranho. Nos últimos lugares que passamos, parece que os inimigos estão hesitando em nos atacar. Griffith olha para Gantz. Aquele homem havia destruído dezenas, talvez centenas de soldados. Mas aquela fúria tinha um custo. Gantz estava ofegante, coberto de sangue, quase sem forças. Mas mesmo assim, sua presença deixava todos ali marcados para sempre. Charlotte se aproximava de Griffith e sussurrava: ele me assusta. Casca ouviu. Foi até Gantz, ajoelhou-se e começou a limpá-lo. Gantz ficou confuso. Vamos tirar esse sangue, disse Casca. Você está assustando a princesa. Griffith observava a cena. Casca, cuidando de Gantz, ela sempre o ignorou, sempre seguiu Griffith como um cão fiel. Porque agora, ela demonstrava tamanha atenção. Griffith a olhava com seu olhar de falcão, aquele olhar penetrante que lia intenções. Mas não disse nada. Eles seguiram viagem. Enquanto desciam pelas profundezas, as garras de um Bakiraka surgiam nas sombras. Eles observavam. A cena corta para os esgotos. O grupo corre. A serva de Charlotte reclama da situação. Logo agora que consegui ser serva da princesa, isso acontece? Charlotte, cansada, se desculpa. Olha para Griffith e percebe o quão fúteis eram suas preocupações. Ela levanta a cabeça, ajeita o vestido e corre pelos esgotos sem reclamar. Enquanto corre, pensa: não preciso mais de colares, de castelos aconchegantes, nem de servos. Mesmo que Griffith nunca mais possa falar, tudo bem, ele vai se recuperar e eu poderei ficar ao lado dele para sempre. De repente, Gantz para, olhos atentos. Ele fareja o perigo. Ele observa a água dos canos, os buracos nas paredes, a gota que cai no lodo sujo. Algo está errado. Abaixem-se, grita ele. Um Bakiraka salta das sombras. Gantz bloqueia o golpe. A criatura recua de volta à escuridão. Gantz alerta o grupo. Casca fica em guarda. Ela olha para o chão e um rosto monstruoso a encara. A criatura surge da água com um tridente, tentando atacá-la. Casca reage e bloqueia. A criatura fica surpresa e se dissolve novamente nas águas. O que foi isso? Alguém pergunta, confuso. Judou, com toda sua calma e sabedoria, responde: são os Bakirakas. Dizem que são assassinos perfeitos. Há rumores de que eles nem são humanos. Griffith sente algo. Olha para trás de Charlotte. Do cano, uma criatura minúscula surge, segurando um dardo envenenado. Ela dispara. Charlotte salta na frente, protegendo Griffith. É atingida no braço. Ela perde as forças e cai. Gantz, num reflexo, corre até o inimigo. A criatura salta, mas Gantz gira com sua espada gigantesca e parte o inimigo ao meio no ar, fazendo-o cair morto na água. Um Bakiraka aparece no alto da escada, observa a cena e comenta: este idiota acertou a pessoa errada. Gantz se prepara para avançar, mas o Bakiraka levanta a mão. Espere, tenho uma proposta. Entreguem a princesa e ela continuará viva. O dardo estava envenenado. Ela morrerá em 2 horas, mas nós temos o antídoto. Entreguem-na e garantimos sua segurança. Afinal, o rei não ficará feliz se ela morrer. Casca olha para Charlotte, inconsciente, e responde: está certo, aceitamos. Tem certeza? Pergunta Gantz. É a única chance, se quisermos que ela viva. O Bakiraka dá ordem à serva: você traga a princesa. Não é guerreira, então venha sem movimentos bruscos e sairá viva. A serva pega Charlotte nos braços, mas antes de partir, Charlotte se agarra a Griffith e sussurra algo que ninguém ouve. Griffith tenta responder, mas nada sai. Seu corpo está acabado. A serva parte. O Bakiraka aponta a direção e das sombras uma mulher aparece, guiando o caminho. O Bakiraka
fecha os punhos e sorri. Muito bem, agora é hora de vocês morrerem. Das águas escuras da masmorra, uma criatura com tridente emergia com velocidade, estocando contra o grupo, mas Pippin bloqueava o golpe com firmeza. Um segundo inimigo, um verdadeiro gigante, levantava sua arma para esmagar tudo. Porém, como uma sombra líquida, a criatura se esvaía novamente nas profundezas. Outro Bakiraka avançava com ferocidade, mirando em Griffith. Griffith! Gritou ele, mas Casca se colocava na frente e bloqueava o ataque. Formem um círculo em volta do falcão. Protejam-no a todo custo. Ordenava com autoridade. Foi então que, à distância, um homem com um braço gigante surgiu das sombras. Ele puxava um pano que cobria algo. Era uma enorme lança, acoplada a um mecanismo de disparo rudimentar, mas brutal. O gigante apontava para os alvos, e então disparava. A lança cortava a escuridão como um raio. O alvo era Gantes, o guerreiro mais forte do grupo. Ele percebia o ataque no último instante, bloqueando a investida colossal, mas o impacto o arrastava metros para trás até cair no chão. Casca se aproximava. O que foi isso? Alguém disparou uma lança com a força de um canhão, explicava Gantes, franzindo a testa. Casca sugeria apagar a lamparina para evitar serem alvejados novamente, mas Gantes negava. Ainda há inimigos por perto. Todos, fiquem em guarda. Nesse momento, outra lança era disparada. Gantes bloqueava novamente. Agora, mais preparado, ele apenas era empurrado alguns centímetros para trás, sem cair. A lança ricocheteava pelas paredes da masmorra, soltando pequenas faíscas no escuro. Gantes pensava, que precisão, ele consegue disparar mesmo com visão limitada. Judô percebia algo e murmurava, apaguem a lamparina, eu tenho um plano. Sem tempo para explicar, apenas sigam minhas ordens. Ele se virava para Pippin. Ao meu sinal, bata com força total na parede. A lamparina era lançada na água, e com isso, a visão do atirador era extinta. Mesmo assim, o inimigo murmurava, tolice. Mesmo no escuro, minha lança ainda fará vocês em pedaços. No breu, Judô apontava suas adagas e as lançava. Quando uma acertava a pedra, pequenas faíscas iluminavam o local. Um Bakiraka surgia de cima, mas Judô continuava disparando. Uma das faíscas revelava o gigante inimigo, e Judô não hesitou. Duas adagas voaram direto para seu pescoço. O inimigo caía sem nem entender o que o atingiu. Judô gritava, agora, Pippin. O gigante golpeava a parede, e as faíscas iluminavam novamente a caverna. Os dois Bakirakas restantes avançavam como bestas, mas Gantes e Casca já estavam em movimento. Gantes partiam ao meio com sua espada colossal, enquanto Casca perfurava o rosto do outro. Os corpos tombavam no chão. Judô respirava fundo. Gantes dava um leve sorriso e batia nas costas do amigo. Você foi incrível. Nem tanto, respondia Judô. Só percebi o plano quando vi a lança ricochetear e soltar faísca. Casca interrompia. Fim de papo. Ainda tem uma mulher entre eles. O grupo se preparava, mas então, um cheiro estranho preenchia o ar. Pippin franzia o senho e de repente gritava, Judô, não acenda a lamparina. Ele ordenava a todos, corram, rápido. E então, atrás deles, uma silhueta feminina emergia das sombras. Ela se despia lentamente, erguia os braços e fazia suas pulseiras colidirem. Daquela batida suave, nascia uma explosão de fogo que se lançava como uma onda assassina pelos corredores. Corram, gritava Pippin. Se isso nos alcançar, estamos mortos. O grupo corria desesperado, as chamas lambendo seus calcanhares. Gantes pensava, droga, é o nosso fim. Mas Griffith, enfraquecido e quase sem forças, tocava o ombro de Pippin e apontava para cima. O gigante entendeu. Com um só golpe, destruía o teto. As rochas caíam e uma corrente de vento tomava conta do túnel. O fogo era sugado para cima, escapando por aquela nova abertura. Eles haviam escapado por um triz. Gantes perguntava, como o fogo foi sugado assim? Pippin explicava, trabalhei numa mina. Vi isso acontecer. O fogo sempre sobe, mas só lembrei disso porque o Griffith percebeu antes de mim. Gantes olhava para o falcão. Mesmo destruído, ele ainda era um gênio. Casca observava em silêncio, mas logo gritava, vamos, ainda não estamos seguros. A assassina sobrevivente era encontrada e morta. Com uma espada curta na mão, o próprio rei tirava a vida da mulher. Eu fui claro, se tocassem na princesa, estariam mortos. E ainda deixaram o falcão fugir. Ele apontava a espada para uma serva e indagava se ela estava envolvida. Charlotte implorava, pai, por favor, ela não tem culpa. Ela desmaiava de fraqueza, sendo amparada pela serva. O rei se aproximava da filha e ouvia, deixe Griffith em paz. Ele já sofreu, foi torturado por um ano inteiro. Por favor. O rei hesitava e respondia, está bem, filha, por você, não tocarei mais nele. Charlotte era levada pelos guardas, mas assim que ela sumia no corredor, o rei sussurrava para o capitão da guarda, chame os cães negros. A missão é simples, encontrem e matem Griffith. O capitão arregalava os olhos, hesitante, mas majestade, os cães negros são, tapa, pouco me importa quem vai fazer isso. Tragam a cabeça dele, custe o que custar. É só isso que você precisa dizer ao líder deles. O rei partia e o soldado perguntava ao capitão, está tudo bem? O capitão apenas respondia, sombrio, não sei
demais o que o rei está pensando. Mas esses homens são monstros piores que os próprios falcões. O soldado que ouvia a conversa não conseguia esconder a dúvida. Mas, por que nunca ouvi falar de homens tão fortes assim? O capitão olhava sério para ele e respondia: eu falo a verdade. Porém, esses homens que você desconhece não são cavaleiros, sequer são civilizados. Eles trazem vergonha e desgraça para o nome de Midland. Qualquer ligação com eles mancharia nossa reputação para sempre. Ele fazia uma pausa, e sua voz se tornava ainda mais grave. Mas o problema maior é o líder desses cães negros. Um completo animal. Na penumbra, a cena se abria para uma criatura gigantesca. Era humanoide, mas algo bestial nela fazia o ar gelar. Ao redor daquele ser, um séquito de mulheres submissas como sombras penduradas. Um mensageiro se aproximava, entregava uma informação. O líder escutava e sorria com sarcasmo. Coincidência, recebia a mesma notícia de outra fonte. Chegou a hora de acabar com o líder dos falcões. Griffith. A cena cortava para a sala do trono no castelo de Midland. O rei estava pensativo, a mão no queixo. No último ano, nem lembro da última vez que falei com minha filha. Ela se trancou no quarto, não me dá atenção nem quando grito feito um louco. Ele soltava uma risada seca, cansada. Você quer que eu poupe o seu amado, não é? Droga, essa inveja me corrói a sanidade. Mesmo doente, com esse vírus que corrói meu corpo e minha mente, não consigo perdoar aquele homem. Mas o Wilde, ao menos o Wilde cortará a cabeça dele para mim. A voz do rei baixava, assumindo um tom quase narrativo, lembrando um passado sombrio. Durante a Guerra de 100 Anos, recrutamos inúmeros criminosos para fortalecer nosso exército. Entre eles, um homem se destacou. Seu nome era Wilde. Estranho, inumano. Por que eu o nomearia comandante desses homens? Perguntei a ele uma vez. É assim que os presos se resolvem, meu senhor. O mais forte comanda. Respondeu com um sorriso desafiador. Os prisioneiros o olhavam com desdém, irritados. Então, um gigante surgiu do fundo da cela. Babu, o decepador de cavaleiros. Ele parou diante de Wilde e um silêncio pesado caiu. Esse primata falou algo interessante. O mais forte é o líder. Eu gosto disso, porque eu sou o mais forte. Wilde sorriu, provocando. Olha só, um careca esquisito no meio dos primatas. Babu, furioso, pediu para lutar. O rei concordou e a narrativa retomava. A diferença entre eles era clara. Babu era maior, mais forte e se comunicava melhor. Aceitei a proposta de tê-lo como líder dos bandidos, a mando do reino. Os soldados tiravam as algemas de madeira do gigante. Quando iriam fazer o mesmo com Wilde, ele os interrompeu. Não se preocupem, e não me deem uma espada. Deem a arma só a ele. Eu estou aqui para me divertir. O rei observava em silêncio, enquanto Wilde continuava. Para liderar um bando de fora da lei, você precisa ser um exemplo. Permitam que eu subjugar essa ralé que nem luta dará. Vou mostrar a vocês um poder sufocante, que fala por si. Babu se enfurecia, avançava com uma massa, mas algo mudava na aura de Wilde. Ele se tornava selvagem, aterrorizante. Babu recuava assustado. Todos os homens olharam para cima. Os pássaros voavam agitados, enquanto uma estátua humana surgia no topo da torre. O rei narrava. Foi inacreditável. Em um piscar de olhos, ele lançou o gigante pro topo da torre. Mesmo vendo, eu não sabia se aquilo era real ou fruto da minha imaginação. E não era só eu. Todos ficaram sem palavras. Mas uma coisa era certa. Aquela criatura domou todos os fora da lei com poder aterrador. Um carisma nascido do medo. Assim nasceram os cães negros. Eles são guerreiros poderosos, mas jamais substituiriam os falcões. Demonstram uma crueldade intolerável. Não podíamos nos envolver publicamente com eles, nem em invasões, nem no nosso próprio território. Saquearam, estupraram mulheres, mataram velhos e crianças sem piedade. Por mais que eu desaprovasse, decidi não reprimi-los. Enviei-os para regiões remotas. No fundo, eu só queria manter aquela criatura aterradora longe de mim. Tinha medo dele, mas agora vou usá-lo. O Wilde é o ideal para cortar a cabeça do falcão. Espere, em breve você verá Griffith. Liberei os cães do inferno. Eles cavalgam, sedentos por sangue, das profundezas do abismo. E é isso, o rei perdeu a sanidade, os cães negros estão soltos e o Wilde vem cavalgando do inferno com sede de sangue. Griffith pode não estar mais no comando, mas a guerra tá longe de acabar. Se curtiu esse momento insano de Berserk, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você acha que o Wilde vai conseguir derrotar o Gantes? Até o próximo vídeo e lembre-se, em Berserk, o verdadeiro inferno sempre tem um portão aberto.